Basicamente sempre me disseram que eu tinha que seguir um caminho, de que eu tinha que a vida, o trabalho, o sentido de tudo era sempre o mesmo para todo mundo. E para mim, eu queria que fosse diferente. Me chamo Felipe, sou CEO na Graviton, minha assessoria de marketing, onde basicamente tudo nasceu debaixo de uma beliche, em momentos que basicamente estavam bem críticos, inclusive na minha casa, com problemas familiares e etc. Construiu uma assessoria que tem crescido, tem se consolidado, tem gerado resultados reais para os nossos clientes e que de fato tem conseguido alcançar o que uma vez foi só um sonho, agora eu vivencio todo santo dia na prática. Bom, basicamente aqui dentro da Graviton, a minha trajetória ela foi, como a gente é um founder de empresa basicamente muito pequena, você acaba tendo que fazer muito de tudo, né? Inicialmente eu fazia a parte de SDR, onde a gente focava em ter os primeiros clientes, captar ali para passar a ter receita. E aí depois a gente foi, né? A gente basicamente ficava 3 horas dentro do gerenciador de anúncio para conseguir subir uma campanha de um pet shop que tinha R$ 300 de verba. E com base no que a gente ia se dedicando, no caso eu falo a gente, eu e o Vinícius, né, que foi onde tudo começou, a gente passava basicamente juntos, porque só tinha um computador e ficava ali, tipo, horas e horas dentro do Discord para fazer dar certo, para conseguir subir a campanha compartilhada. Na época que eu pensei em fundar a Graviton, o que aconteceu? Basicamente eu estava trabalhando no CLT, num banco que era uma cooperativa de crédito. E desde que eu era mais novo, eu ficava sempre pensando sobre que eu queria alguma coisa diferente, de que eu era, de que eu não queria ter o que todo mundo fala pra gente que é o normal. Acaba que muitas das vezes por ambiência, por outras pessoas e muitas das vezes terceiros, a gente acaba que não consegue também pensar diferente. A gente acha que o normal é seguir um caminho, que o normal é ter uma trajetória igual todo mundo diz. E acaba que a gente basicamente sofreu a pandemia e neste momento eu estava basicamente um pouco perdido em relação ao que fazer, qual era o caminho que eu deveria seguir. Inclusive, na época eu fazia técnico em química, né? Uma coisa que inclusive eu sou formado, mas não faz sentido tipo nenhum para minha realidade. Por quê? Porque eu também quis seguir o que meu pai e minha mãe falavam que era o certo. Eles falaram para mim: "Ah, não, você tem que fazer um curso técnico durante o ensino médio". E aí ia lá eu e basicamente fazer a vontade de outras pessoas. E basicamente, o que eu acredito e que eu quero passar aqui nesse canal é que você pode pensar diferente, você pode seguir uma rota que faça sentido para você, com base naquilo que você acredita. Eu sei que existe toda essa pressão da internet em relação a querer as coisas pro agora, muitas das vezes construir as coisas do dia para a noite, mas a minha ideia aqui é mostrar para você que existe um segundo caminho, existe uma rota diferente que você pode seguir, que você é mais capaz do que você imagina que você é. Porque a gente literalmente foi criado para terminar o ensino médio, fazer Enem, seguir um caminho certinho e depois ficar 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. E eu acredito que é sobre se reinventar. Todo santo dia você deve se reinventar. Tanto que hoje, apesar de ser CEO da Graviton e a gente tá em uma empresa que está crescendo, algo que eu sempre falo, inclusive para os meus sócios, se acabar tudo amanhã, não tem problema, sabe? Tipo, a jornada ela faz muito mais sentido sobre quem eu sou e quem eu tenho me tornado e sobre como eu tenho me sentido durante todo esse caminho do que muitas das vezes essa ânsia de fazer o que foi determinado pela sociedade que deveria ser o certo. Então, o meu intuito aqui vai ser te provocar, te questionar, mostrar que existe possibilidades diferentes e muitas das vezes também falar que a vida simplesmente não é esse morango, como muita gente fala também, sabe? O digital, as comparações, o dia para a noite, basicamente existe uma rota diferente,
mas isso também depende de você, exclusivamente você, do seu esforço. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai te auxiliar. Assim como eu, que não tive nem minha mãe me auxiliando, meu pai chegava basicamente tipo, atrapalhando reunião, atrapalhando tudo, me questionava, por que que você não arranja um emprego de verdade? Por que que você não vai trabalhar em algum lugar? Literalmente ele pedia muitas das vezes auxílio para pagar algum tipo de conta em casa, e eu falava, tipo, não consigo pagar, não consigo porque eu não tenho renda ainda. A Graviton, basicamente, na época, a gente não faturava nem 5 mil, nem 2 mil reais por mês, então acabava que não tinha como tirar esse dinheiro e falar, tipo, vou pagar uma conta. Até porque eu tava vivendo meio que de reserva de emergência. Então, o meu intuito com isso aqui é questionar, é gerar relacionamento, porque tem muitos de vocês que pode, com certeza, fazer 1000 vezes mais do que eu, que pode literalmente crescer exponencialmente, que pode chegar em um nível muito mais alto, só que muitas das vezes ninguém te disse isso. Fica culpando basicamente a sociedade, política, a culpa é de tal fulano, é porque eu nasci nessa condição, é porque eu não posso. E vamos falar a verdade, literalmente, só depende exclusivamente de você e do quanto você está querendo fazer dar certo. Talvez um multimilionário ali, talvez você realmente seja muito difícil, seja talvez até impossível de acordo com a sua realidade. Esse caminho que todo mundo fala que é o correto, se você seguir ele, basicamente, você provavelmente vai envelhecer, vai chegar lá e vai falar: nossa, eu deveria ter tentado, eu deveria ter feito algo diferente. Tem uma reflexão que eu já me peguei pensando várias vezes e agora eu vou fazer até uma provocação para você. É uma experiência que eu sempre faço, às vezes, sozinho. Fecha o olho aí. Bom, pensa que você tá deitado na sua cama de noite e você está escutando só isso com base no que eu tô falando. Basicamente nisso, você começa a lembrar da sua vida, de que você já tá velho e tudo, e você tá lembrando da sua vida de quando você era mais novo, onde você basicamente se esforçava mais, ia treinar, se dedicava, você fazia tudo que era para ter sido feito. Você estudava mais, você tinha disposição, você poderia ficar muitas das vezes sem dormir ou muitas das vezes até dormindo menos. Você aceitava que muitas das vezes era melhor não sair no final de semana, que era melhor ter lido mais livros, que era melhor... E você basicamente estava vivendo dessa forma. E você olhava para trás e pensava, cara, e se eu tivesse feito isso, como que a minha vida estaria hoje? Eu poderia estar com o carro dos sonhos, eu poderia estar com uma casa dos sonhos, eu poderia estar muito melhor e melhor em relação a viagens e experiências que eu já vivi. E a reflexão que eu trago para ti, agora abrindo o olho, é pensar que, cara, pensa nisso como se fosse uma máquina do tempo. Você voltou no tempo agora que você abriu o olho e você tá tendo essa oportunidade de vivenciar isso, de ir além, de viver a vida da maneira com que você acredita que ela deve ser vivida, fazendo as coisas certas e pagando o preço que deveria ser pago. Então, o meu questionamento e a minha provocação durante esse canal é fazer com que você viva a vida da maneira com que você acredita, como se você já estivesse vivendo uma segunda chance. Porque assim você não vai desperdiçar os seus dias com prazeres momentâneos, com coisas que são basicamente apenas pautadas pelo agora, e sim pensar no seu futuro e no que de fato você quer alcançar. Então, de um cara que basicamente já vendeu trufa, já vende tênis, já fez muitas coisas e basicamente hoje tem 22 anos e já fez uma empresa que faturou mais de 2 milhões de reais. A dica do fundo do meu coração é que você se esforce e viva como se estivesse vivendo pela segunda vez. Te acompanha a seguir o meu canal e acompanhar, espero que inclusive a gente possa ter algum tipo de contato futuramente, o intuito do canal é de fato esse. Um abraço aí para você e dê 100% de si, até talvez mais que isso.